Menino, Sr. Diretor do Conservatório, Dra. Alexandra, é com muito gosto que eu aqui estou, com gosto enquanto os pais, para fazer esta reflexão que me pediram sobre o encontro. Eu modifiquei um pouco o título que me tinham dado, mas de maneira coincidente. E chamei Encontro Eclesial para o Reencontro do Mundo. Porque, como já aqui foi lembrado, o Concílio Vaticano II há 50 anos definiu-nos exatamente assim, a nossa Igreja, de que os fiéis leigos são a esmagadora maioria da componência. Existimos em favor da existência do mundo, somos uma comunhão para a comunhão do mundo. E sem mais delongas, porque o tempo é breve, eu leio algumas considerações que fiz e que depois irão ser eventualmente aprofundadas na conversa. Agradeço-vos muito o amável convite para partilhar convosco algumas reflexões sobre a temática do encontro, como indubitável realidade humana e indispensável exigência cristã. Indubitável realidade humana, dizia, ainda que alguém a considerasse dispensável. E não menciono isto em vão, pois de facto há alguma, para não dizer muita, sensibilidade contemporânea, mais em si mesma do que procurou. Nem faltou quem filosofasse que o inferno são os outros, enquanto nos limitassem a realização individual. Há um apetite de autocriação que tolera pouco ou nada o contraste ou desafio que os outros sempre são. O outro é sempre um contraste ou um desafio. Há um sentimento forte de que só por mim serei eu. E quanto menos condicionado for pelo que os outros queiram ser para mim, ou queiram que eu próprio seja. Daqui que em todos os patamares de uma existência forçosamente coletiva, não vivemos uns sem os outros, tantos desencontros se sucedam e tantos encontros ou reencontros demoradamente esperam. Se olharmos agora para a realidade portuguesa que nos toca, muito mais repararemos em desencontros do que em encontros. Das famílias, feitas, refeitas ou refeitas, aos grupos que sucessivamente se combinam, descombinam e recombinam, dos conflitos sociais de vária ordem e à dificuldade em encontrar e manter políticas combinadas, das muitas exceções a qualquer regra que logo contradizem o seu enunciado, do apetite cultural pelo contraste, que mistura aplausos com apupos e desconfia à partida do fim feliz de qualquer história. Perpassa tudo isto a desconfiança pós-moderna em relação às chamadas metanarrativas prévias e conformes, que da esquerda à direita sempre pediam o sacrifício do hoje de cada um para os amanhãs e haveriam de ser. Sabemos como tais amanhãs nunca chegaram, tal e qual, e hipotecaram muito do que poderia ter sido. Realmente. Compreendamos e concordemos que, até certo ponto, tal desconfiança foi um ganho. Mas não é indispensável que, para não nos alienarmos num futuro qualquer, nos alienemos agora da realidade viva que os outros sempre são. Real e consistentemente são, e não virtualmente e à distância do limite. Compreendamos também que a deriva individual que hoje impera, para não dizer individualista, nesta derradeira fase do liberalismo que redundou em libertarismo, deixando de conjugar as liberdades de todos para se resumir nos desejos de cada um, só é possível onde chegou o crescimento material, não estou a dizer desenvolvimento, e a disponibilidade acrescida para viver de modo aparentemente autónomo. A modernidade e a pós-modernidade são sobretudo europeias de raiz e a desagregação contemporânea só foi possível com mais dinheiro para alguns. E, apesar de tudo, muitos mais do que alguma vez tínhamos sido, quando éramos gregários pela força das circunstâncias. Também não é por acaso que hoje se recuperam ligações familiares ou outras, exatamente quando minguam as possibilidades de alguém se sustentar só por si. A bolha que rebentou também nisto revelou o grande vazio que a preenchia. Não voltaremos atrás, mas temos de recuperar algo de essencial que já esquecemos. Trata-se fundamentalmente da nossa natureza social, comunitária, numa palavra pessoal.
E é precisamente no triunfo do pessoal ou relacional sobre o individual ou individualista que desenvolvemos a cultura do encontro. Basicamente, trata-se da visão cristã das coisas. Refletindo sobre a pessoa de Jesus, o que dizia e o modo como procedia, as primeiras gerações cristãs logo entenderam que nada nele se resumia a si próprio, mas sempre e em tudo na relação com o Pai. A relação que tem com os outros transborda do relacionamento íntimo que mantém com aquele outro, de onde ele mesmo brota, Jesus, o Pai e o Espírito que entre eles circula, gerando e retribuindo vida. Isso mesmo é Deus, na unidade que a comunhão mantém. Há 2000 anos, as grandes civilizações antigas encontravam-se, finalmente, ao redor do Mediterrâneo. A África, o Egito, a Ásia do Norte e o Sul da Europa. E foi então que a humanidade se encontrou, que humanizando-se, e foi quando a humanidade se encontrou que, humanizando-se em Jesus de Nazaré, Deus se encontrou com ela, a humanidade, para se revelar a si mesmo como encontro, comunhão e partilha. Este ponto, creio que é muito importante. Deus, de algum modo, esperou ou proporcionou que a humanidade se encontrasse nessas grandes civilizações antigas para se encontrar com ela, precisamente enquanto Deus encontra em si mesmo. Daí que Jesus diga com inteiríssima verdade: eu estou no Pai e o Pai está em mim. João 14, 11. Daí que pouco depois um dos autores do Novo Testamento possa dizer: todo aquele que ama nasceu de Deus e conhece a Deus. Quem não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Isto é, encontro. No Novo Testamento nos chegam também as sugestivas indicações de Paulo, considerando-nos aos discípulos de Cristo como um grande corpo que só vale pelo todo, no encontro de partes conjugadas. Como, por exemplo, escrevendo aos Romanos: num só corpo há muitos membros, e esses membros não têm todos a mesma função. O mesmo acontece connosco, embora sendo muitos, formamos um só corpo em Cristo e cada um, por sua vez, é membro dos outros. Romanos 12, 4, 5. Somos, os cristãos, gente mutuamente encontrada na conjugação harmónica de que cada qual transporta para o todo. Há 25 anos, a exortação apostólica pós-sinodal Christi Fidelis Laici, carta magna do laicado contemporâneo, expressava também retomando a doutrina fulcral do Vaticano II. Depois de lembrar que, segundo a Constituição dogmática sobre a Igreja, Lumen Gentium, esta mesma, em Cristo, é como que o sacramento, ou seja, o sinal e o instrumento da íntima união com Deus e da unidade de todo o género humano, Lumen Gentium, logo acrescenta, a Christi Fidelis Laici, no número 19. A realidade da Igreja Comunhão representa o conteúdo central do mistério, ou seja, do plano divino da salvação da humanidade. Por isto, a comunhão eclesial não pode ser adequadamente interpretada se for entendida como uma realidade simplesmente sociológica ou psicológica. A Igreja de Comunhão é o povo novo, o povo messiânico, o povo que tem por cabeça Cristo. Os laços que unem os membros do novo povo entre si, e antes de mais com Cristo, não são os da carne, do sangue, mas os do Espírito. Mais precisamente do Espírito Santo, que todos os batizados recebem. E se não fosse assim, nós estaríamos aqui, nesta manhã, em Coimbra, unidos de todos os lados do país e com vários movimentos e associações transportados por cada um. Unidade e comunhão que só em Cristo se radicam e no seu Espírito se garantem. Como se disséssemos que o encontro com os outros arranca do encontro que Deus tem connosco em Cristo, potenciando-nos absolutamente para reencontrarmos os outros no que também tem de essencial, como expectantes do encontro, precisamente. Em todos nós há uma apetência, digamos, natural, que nascemos assim espontânea, porque assim permanecemos para um encontro. E é esta expectativa que responde ao encontro que Deus faz connosco em Jesus Cristo e que agora expande pelo seu corpo, que é a Igreja. Toda a missão cristã se define como busca dos outros para partilharmos o encontro que tivemos. E logo no início do Evangelho, por exemplo, João 1, 40 e 41. André, irmão de Simão Pedro, era um dos dois que ouviram as palavras de João Batista, e seguiram Jesus. Ele encontrou primeiro o seu irmão Simão e disse-lhe: encontramos o Messias, que quer dizer Cristo. A Igreja é uma cadeia de encontros.
Encontramos aqui a nossa realidade, a nossa identidade eclesiológica, sociológica e eclesial, como subejamente se manifesta. E a mencionada exortação apostólica verificava o bem e até em contraste com o que se passava antes. Este ponto também é particularmente importante para nos situarmos agora. Porque as Fidelis Laici, no número 29, acentua. Já acentuaram há 25 anos. Nestes tempos mais recentes, o fenómeno da agregação dos meios entre si assumiu formas de particular variedade e vivacidade. Se na história da Igreja tal fenómeno representou sempre uma linha constante, como provam até aos nossos dias as várias confrarias, ordens terceiras, sodalícios, recebeu, todavia, notável impulso nos tempos modernos que têm visto o nascimento e criação de múltiplas formas agregativas, associações, grupos, comunidades, movimentos. Pode falar-se, diz a Castilla Fidelis Laici 29, de uma nova era agregativa dos fiéis leigos. Como se dissesse que o grande encontro, com a sua moldura externa, se replicou em múltiplos encontros mais espontâneos, em vidas de outro modo conjugadas. Por exemplo, dos anos 60 para os 70, a grande organização geral do apostolado que se chamou a Ação Católica Portuguesa, cerca de 100 mil filiados no final dos anos 60, foi dando lugar a muitas outras realidades, intensas e convictas, mas muito menos articuladas entre si. Agregamos-nos ou encontramos de outro modo. É um facto. Para quem já passou os 50 ou 60 anos de vida, é evidente que o modo como chegou à fé e à prática cristã era geralmente muito diferente do que hoje acontece para um número cada vez maior de pessoas. Quase, entre aspas, nasciam os cristãos. Verdadeiros filhos daquela igreja e comunidade concreta em que éramos batizados, catequizados e possuíamos a militância cristã, quando tal acontecia. Aliás, era isso que significava a palavra freguesia, ou seja, conjunto dos filhos de uma igreja, que seria a eclésia, geograficamente situada e sob a proteção do seu próprio orado. Era também este tecido denso que correspondia à organização geral do apostolado, que a Ação Católica Portuguesa, em grande parte, conseguiu ser, não totalmente. Mas na última metade do século XX, a nossa Europa mudou como sociologia e agregação de crenças e motivações. A geografia descaracterizou-se muito, a topografia igualmente, e nós desgarrámos de tradições consolidadas. É um facto. Brevemente, o encontro deixou de ser prévio e garantido e passou a ser casual ou hipotético. A comunidade deixou de ser um lugar de onde somos para passar a ser um lugar onde vamos ou deixamos de ir, muito pouco comunitário, portanto. A não ser que sejamos encontrados com realidades mais transversais e atraentes, de uma atração concreta que me diga alguma coisa a mim e onde eu diga qualquer coisa aos outros, com rostos definidos, propostas mobilizadoras e lemas também assumidos. Onde se juntem, em suma, as aspirações de cada um com a necessidade de agir e reagir conjuntamente, mais a partir do grupo que optava para o geral a atingir do que ao contrário. E esta diferença, que eu aqui, digamos, despachei em meia dúzia de parágrafos, é essencial, que nós assumamos. Ainda não está completamente assumido. Ainda há muito sonho aqui ou acolá do mundo que já não há. Do mundo que já não existe. Olha, no mundo onde eu nasci. Por isso é que eu dizia aqui, quem nasceu há mais de 50 ou 60 anos, já vai a meio dos 60, a realidade era outra. Para muitos de nós, a realidade era uma realidade situada, da família para a paróquia. E a paróquia tinha o que tinha. Tinha a catequese, tinha a missa dominical e depois pouco mais. Ou então tinha a Associação Católica Portuguesa, que desde 1983 foi estruturando o apostolado laical em Portugal de uma maneira também setorizada, porque era uma sociedade arrumada. Ou se era do campo, ou se era da vila ou da cidade, ou se era trabalhador rural, ou se era operário, ou se era estudante, ou se era diplomado universitário, ou se ficava em casa. E, portanto, era fácil conjugar a sociedade e a militância cristã e o apostolado laical nas 5 vogais do nosso alfabeto, nem precisava do Y. Era o A, E, I ou U.
juventude agrária católica, juventude escolar católica, juventude independente católica, era tal que ficava em casa, juventude operária católica e juventude universitária católica. E depois feminina e masculina. E depois eram adultos, os jotas passavam a eles. Lá, clique, logo, clique. Era arrumado, era fácil. Porque a sociedade, idealmente, mas também, em grande parte, realmente, era assim. Era assim. Na terra província onde eu nasci e cresci, todos nós sabíamos o que éramos e de onde éramos. Eu era filho de industrial, vivia de uma certa maneira e ia para a escola. Na frente da minha casa havia uma grande fábrica, vestiam um fato de ganga, os que eram católicos eram da Jota. E depois assim, em todos os outros setores sociais, tudo estava arrumado. E a Ação Católica Portuguesa foi isso mesmo. E é espantoso que chega ao final dos anos 60 com cerca de 100 mil filiados. Com toda a definição que esta palavra filiação aqui significa. Não é? Depois começaram a aparecer outras coisas, transversais, que já não estavam lá em ou eram transversais. Os anos 60 começam-se a expandir em Portugal, com uma certa força, em algumas dioceses, foi também o caso da minha e da minha paróquia, uma coisa que nós nunca tínhamos ouvido falar e que dava pelo nome dos cursilhos de cristandade. E nós espantávamos muito, porque depois víamos os pastores com os operários, no mesmo cursilho, chamarem-se irmãos. Não era costume. Depois começaram a aparecer outras coisas. E até hoje aparecem sempre outras coisas. São transversais. Podem ter alguma ramificação socioprofissional, mas já não é estruturado, é estruturante. E depois também não é localizada. Porque, enfim, como se tem repetido, nós vivemos na primeira geração que gagueja quando lhe perguntamos de onde é. Até queria fazer aqui um exercício se não tivesse tantos. De que terra é que é? E a resposta seria assim, quer dizer, eu nasci, não vivo, mas estou, mas onde é que é? Toda a gente sabia onde é que era. Eu saí da minha terra com 13 anos, mas perguntem que eu digo logo. Eram sociedades definidas, eram comunidades estabilizadas, eram sociologias eclesializadas. Mas hoje não é assim. O grande problema pastoral, encontrei aqui já uma outra pessoa com quem tive ontem à noite em São João da Talha, e eu lá refletia sobre isso após a liturgia. O nosso grande problema pastoral é a recomposição da comunidade cristã, que não vai ser como era. A não ser que alguma hecatombe nos localize aos que sobrarmos, enfim, um bocadinho de terra, com aquilo que ela areia. Esperemos que não. Se não for assim, como não será, nós nunca mais teremos uma sociedade localizada, nós somos internéticos, quer dizer, vivemos em rede, necessariamente vivemos. Se calhar, para cada um de nós, a primeira notícia que teve hoje, se calhar, tenho quase a certeza que para a maioria, a primeira notícia que teve hoje não foi da sua terra, não foi do seu prédio, não foi da sua paróquia. É capaz de ter sido de 1-0 ontem à Suécia. De qualquer maneira, não é localizada. Não é localizada. E isto tem que nos abrir os olhos, portanto, longe de qualquer saudosismo que aqui não tinha jeito nenhum. Embora saudades existam. Eu creio que para gente com mais de 60 anos que aqui esteja e que nos anos 60 militasse da Ação Católica Escolar, o que aconteceu em Lisboa em maio de 1963 foi marcante, estou a falar do grande encontro da juventude. Uma coisa espantosa, em que se juntaram dezenas de milhares de jovens ligados à AGECS e a outros movimentos escolares da Ação Católica, das dioceses todas do país, e durante 2 dias em Lisboa, uma coisa marcante, absolutamente marcante, e faz parte do nosso património espiritual, da nossa memória viva e eclesial. Naquela altura não havia jornadas mundiais da juventude, portanto, longe disso, não havia sequer estas peregrinações de grandes santuários fáceis, não era possível, em geral. É que para nós foi uma experiência de igreja fortíssima. Conseguiu. Mas até lhe chamaram depois o encontrão. E chamaram-se um grande encontro, porque foi um encontrão tão grande que a partir daí a Ação Católica nunca mais pôs em pé. Ou seja, não tem assim. Não é o nosso mundo hoje. E por isso nós hoje, em grande parte dos casos, nos meios urbanos que sabemos cada vez mais, metade da população portuguesa concentra-se à volta de Lisboa e do Porto. E
depois a grandíssima maioria, 4 quintos de uma faixa estreitíssima do nosso litoral, não tem mais do que 50 km para o interior. E já estou a alargar. E vai ser cada vez mais assim. Porque onde houver uma empresa, haverá outras. Porque hoje elas também vivem em rede. E nenhuma é autossuficiente naquilo que elabora. Vai ser assim. Grande parte da população mundial, em meados deste século, fala-se em mais de 70%, viverá em megacidades. Ora, megacidades são de onde as pessoas? São de todo o lado, quer dizer, de lado nenhum. E por isso vão ser encontradas outro tipo de propostas que lhes digam diretamente respeito e que as incluam diretamente em qualquer coisa. É este mundo das comunidades, das associações, dos projetos concretos, do que nos movimenta, do que nos faz mexer. E daí que também, no pontificado de Papa João Paulo II, que foi um pontificado que deu plena alforria e digamos, confirmação papal a todo este mundo dos movimentos, que não se recorda aí, mais próximo da vigília de Pentecostes de 98, quando João Paulo II, na Praça de São Pedro, com várias realidades agregativas, como se diz, vários movimentos reconhecidos sobre essa da vigília. Bem, desde o pontificado de João Paulo II se fala da Igreja como comunidade de comunidades, família de famílias, expressões congêneres. Ao todo pela parte. E não à parte, quer dizer, a cada um pelo todo. E tudo isto para que o mundo se reencontre também. Temos algo a dizer como cristãos, e o mundo espera que o digamos, espera mesmo. E então hoje espera que se fale. Somos impelidos a dizer-nos enquanto crentes e comunidade de crentes. Retenhamos a propósito ainda outro trecho da Christi Fidelis Laici, aqui particularmente acertado. Este é tirado do mesmo número 29, mas mais à frente. A agregação dos fiéis leigos por motivos espirituais e apostólicos brota de várias fontes e vai ao encontro de diversas exigências. Exprime de facto a natureza social da pessoa e obedece ao imperativo de mais vasta e incisiva eficácia operativa. E isso é particularmente verdade no contexto da sociedade pluralista e fragmentada, como é em tantas partes do mundo atual, e perante problemas enormemente complexos e difíceis. Por outro lado, sobretudo no mundo secularizado, ou seja, onde a realidade temporal, aquilo que se passa no espaço-tempo, vale mais por si, e não passa imediatamente aos seus últimos, no mundo secularizado, as várias formas agregativas podem representar para muitos uma ajuda preciosa em favor de uma vida cristã coerente com as exigências do Evangelho e de um empenhamento missionário e apostólico. Ainda nesta semana tive a ocasião de passar um geral, aliás muito instrutivo, com vários cristãos e cristãs que estão empenhados, no caso, no mundo político, e eles, porque é que se reúnem? Porque precisam partilhar com outros que têm as mesmas convicções aquilo que andam a fazer, o que é que hão de fazer, porque sozinhos não vão lá. Podemos perguntar, finalmente, como garantir o encontro eclesial e a missão numa sociedade de encontros múltiplos e não interpessoalmente acontecidos. A isto continuar a responder o importante número 30 da Christi Fidelis Laici, adiantando os critérios de discernimento que importantes são de reter. Os critérios de discernimento e de reconhecimento das associações laicais, também chamados critérios de eclesialidade. A Christi Fidelis Laici, quando refletiu sobre estas formas agregativas da vida laical, comparado com o postulado dos leigos em termos contemporâneos, e reconhecendo que eles respondem, estes vários tipos de agregação, a um encontro menos prévio, mas mais assumido e realmente acontecido, não porque estivesse lá naquela quadrícula geográfica quando nascemos, mas porque nos encontramos e esse encontro traduziu-se num projeto comum. Quando reflete sobre isto, a Christi Fidelis Laici depois assenta, com base na reflexão sinodal, em que os bispos partilharam aquilo que também já tinham ouvido nas suas dioceses, porque não é a primeira vez que há consultas para preparar sínodos. Então, os bispos e a Christi Fidelis Laici assentaram num conjunto de critérios da eclesialidade, ou seja, de pontos onde se reflete o caráter de igreja dessas várias formas agregativas. E é muito importante retê-los. São 5 pontos que nós devíamos ter quase como exame de consciência.
Primeiro critério, o primário reconhecido à vocação de cada cristão à santidade. Ou seja, enquanto igreja, e como está em tantas passagens do Novo Testamento, nós somos chamados a ser o povo de Deus, o corpo de Cristo, o templo do Espírito, a sermos santos. Tudo o que nós fazemos enquanto igreja tem esta finalidade. Aproxima-nos de Cristo, Cristo vai se refazendo em nós, na nossa vida, nas nossas motivações. Há efetivamente metanoia, conversão, critérios, alguns do Evangelho. Passamos para o mundo de Deus para estarmos com Deus neste mundo? Ou não? A vocação à santidade é o primeiro critério da eclesialidade, seja em que movimento for. Seja em que movimento for. Porque logo nas primeiras gerações cristãs, é ler a carta aos Coríntios, por exemplo, e nessa mesma cidade de Corinto, que era uma cidade de muitas e desvairada gente, havia uma comunidade cristã. E, no entanto, havia uns que se referiam mais a Pedro, e havia outros que se referiam mais a Paulo, e havia outros que se referiam mais a um tal Apolo. Não é o Deus Apolo, que andava no círculo dos apóstolos, um tal Apolo. E Paulo pergunta, está bem, mas Cristo não está dividido. Referimos mais a Pedro, referimos mais a Paulo, referimos mais a Apolo, referimos todos a Cristo. E há aquilo que Cristo nos propõe, ou seja, a santidade. Primeiro critério. Segundo critério da eclesialidade dos movimentos, a responsabilidade de professar a fé católica. Meus amigos, isto é de uma enorme exigência para nós e, concretamente, em termos de diálogo. Em termos de diálogo. Diálogos, quer dizer que há pelo menos dois, e há certamente vários, pensamentos, eu não digo em confronto, mas em partilha. Porque cada um de nós adere às verdades a que adere. E aprofunda essas verdades a que adere. E tem a obrigação de as proporcionar aos outros. Como dizia o Papa Bento XVI no Porto há 3 anos, nada impomos, mas sempre propomos. Porque não é diálogo nós estarmos falsamente de acordo quando ainda não sabemos com quê. Temos que dizer aquilo que nos move. Prestar esse serviço aos outros. Como também acolher aquilo que os outros nos dizem da sua própria convicção. Ouvir. Aquilo que falta muitíssimo em muitos debates contemporâneos é o silêncio. Como nós sabemos, é a parte fora da atenção. Se o outro está a falar, eu ouço. Não precipito. Não lhe mando com uma catadupa de argumentos que a mim, porventura, já me convenceram, mas que nem sequer os apresentamos devidamente ao outro. Como quem partilha convicções. Nós precisamos estar convictos daquilo em que acreditamos como católicos, na nossa tradição católica cristã, para entrarmos devidamente no diálogo e podermos beneficiar os outros com qualquer coisa. Isto é fundamental. O segundo critério da eclesialidade em qualquer movimento, a responsabilidade de professar a fé católica. E se já não professamos a fé católica, então dizer, olha, eu agora ponho o católico entre parênteses, não estou assim tão convencido disso, qualquer dia volto cá como católico. Agora estou cá como eu. Isto é uma questão de verdade. Verdade. Porque a famosa tolerância não significa a ausência de convicções. Significa nós tolerarmos que outros tenham outras convicções, eles tolerarem que nós tenhamos as nossas e conversarmos calmamente, expondo calmamente os nossos argumentos, ou seja, com respeito mútuo, para ver se nos encontramos mais à frente. Segundo critério, responsabilidade de professar a fé católica. Terceiro critério, da eclesialidade dos movimentos. O testemunho de comunhão sólida e convicta. Uma comunhão séria, uma comunhão eclesial. Com certeza com o Papa, com os nossos bispos, mas com os outros movimentos também. Entre nós. Porque cada um, mesmo dentro desta tradição comum, tem uma sensibilidade particular a isto, a aquele aspecto. Também foi por causa disso que, ao longo da história da Igreja, se foram somando os institutos religiosos. Eu, quando vou a Roma, gosto muito, quando tenho tempo para isso, de passear um pouco no Corso Vitório, não é? E porquê? Porque quem vem de São Pedro tem, primeiro, do lado esquerdo, a Chiesa Nova, toda ela está cheia do espírito oratoriano de São Filipe Neto. E depois, andando um pouco mais adiante, do lado direito, do Jesus, que está todo cheio do espírito de Inácio de Loyola. Elas foram contemporâneas em Roma. São tão diferentes.
em sensibilidade, em personalidade, que são tão santos os dois. Eu vou aqui às 19, enfim, eu lembro aquilo que sei do Filipe Neri e ouço. Depois vou a Jesus e lembro aquilo que sei do Inácio Loyola e ouço. Podia somar com tantos outros, no século XIII, quando começaram as mendicânicas, Francisco de Assis Levinos do irmão, a sua história, a sensibilidade, as causas a que eles particularmente se dedicaram, a sua maneira de ver o Evangelho não é exatamente a mesma. Francisco e Domingos, mas nós hoje vamos a qualquer convento ou a qualquer igreja franciscana ou dominicana e se ela tem lá a iconografia tradicional, o altar tem sempre a imagem dos dois. E, portanto, este terceiro critério da eclesialidade do movimento, o testemunho de comunhão sólida e convicta com o Papa, com o Bispo, as outras formas de apostolado da Igreja, é fundamental. É sempre aquela ideia do corpo que São Paulo utiliza para falar de nós, a Igreja de Cristo. A cabeça não são os pés. São vários órgãos, cada um tem o seu formato e a sua propriedade, a sua funcionalidade, mas é no conjunto. 4. A conformidade e a cooperação na finalidade apostólica da Igreja. A Igreja existe como envio. É isso que quer dizer apostólico. É um envio, nós somos enviados. A Igreja não é para ficarmos já onde porventura temos de estar, mas é para sermos constantemente enviados a partilhar isso mesmo que nos foi revelado. A Igreja é um envio. Um movimento que se faz sobre si próprio, um grupo, e perder-se de vista o mundo, não é a Igreja. Porque a Igreja é um corpo vivo. O corpo que não comunica já não é corpo, é cadáver. É um montão de eixo-órgãos em decomposição. A Igreja existe para um apostolado. Há diversos modos de apostolado. Há uma forma de apostolado, que vem do século XIX, que teve uma enorme incidência apostólica e chama-se apostolado da oração. Porque a oração é de Cristo. E a oração de Cristo é a comunhão com a vontade do Pai que nos enviou ao mundo. Porque só podemos detectar Deus, digamos assim, nesta vontade constante de que as coisas existam e se recuperem, nesta vontade criadora constante, onde tudo brota, que Jesus chamou ao Pai, da qual parte, e a partir daí comunica, e começou esta história. Portanto, se não tem esta vertente apostólica, não estamos a falar de igreja, estamos a falar daquilo que vulgarmente chamamos de um grupinho. A gente caça-se muito bem. Muito obrigado. A finalidade apostólica, a cooperação na finalidade apostólica da Igreja. Depois das variadíssimas modalidades que este envio encontra, mas sempre ele envio apostolado. Quinto critério, o empenho da presença na sociedade humana que, à luz da doutrina social da Igreja, esse empenho se coloca ao serviço da dignidade integral do homem. Meus caros amigos, que importância isto tem hoje, que importância isto tem sempre, e que urgência agora. Nós temos um conjunto de reflexões e de propostas que, ao longo das gerações, fomos extraindo do único lugar onde extraímos as coisas enquanto cristãos, ou seja, do comportamento de Cristo, como ele ficou nos Evangelhos, e que nos movem em termos sociais. É isso que se chama a doutrina social da Igreja, ou o pensamento social cristão. A doutrina social da Igreja, ou o pensamento social cristão, não é outra coisa senão a conjugação daquilo que nós, por nós, como sociedade humana, com outros cristãos ou não cristãos, ou coisa nenhuma, mas enquanto gente, pensam da sociedade, o que é que devemos fazer em conjunto e daquilo que devemos uns aos outros. E tudo isto não apenas articulado, conjugado, somado, mas inspirado com o comportamento de Jesus de Nazaré, que nós conhecemos como Cristo. E o comportamento de Jesus de Nazaré em relação aos outros é muito explícito no Evangelho. Não é por acaso que mesmo fora do âmbito eclesial, nós pensamos aí, ateus confessos, com todo o respeito, falarem em bons samaritanos. Porque o exemplo de Cristo, as parábolas de Cristo são tão sugestivas que isso mesmo sugerem, fecundam uma maneira social de estar e de atuar. E daí que, compreendo a doutrina social da Igreja, como nos foi oferecida em 2006, felizmente, pelo menos resume esta reflexão de uma maneira articulada até há alguns anos, se articula sempre à volta de 4 princípios permanentes.
E o primeiro deles todos é a dignidade da pessoa humana. Jesus Cristo afirma, em termos absolutos, a dignidade de todos e de cada um. Jesus detém-se diante de cada homem e de cada mulher. Jesus revela, pela sua própria maneira de viver e ir até ao fim da sua convicção e de viver por ela, o que pode a dignidade humana, como é irredutível a pessoa humana. Portanto, o primeiro critério da doutrina social da Igreja, e que tem que estar presente em qualquer atuação, seja de que movimento for, é este, do respeito ativo, ou seja, uma dignidade que é a dignificação de cada pessoa. O segundo critério permanente da doutrina social da Igreja, que nós temos que ter sempre permanente em tudo quanto fizermos, é, como sabemos, o bem comum. Ou seja, o meu bem é o bem dos outros. E aquilo que eu preciso aumentar dos anos em que viver neste mundo é toda a qualidade e quantidade de condições que permitam o desenvolvimento integral de cada membro dessa mesma sociedade. Cristão ou não cristão. É isto o nosso bem comum. O bem comum é o conjunto dos elementos que nós proporcionarmos a uma sociedade que depois permita o desenvolvimento integral de cada um dos seus membros. Este é que é o meu propósito, sou cristão. Jesus Cristo, tudo quanto tem, partilha. E o que Ele faz, e o que Ele sugere, e o que Ele incita é que todos desenvolvam, há outros talentos e tantas outras passagens, tudo quanto tem para que cresça e se partilhe. E depois mais dois critérios. Um deles, importantíssimo, e que decorre diretamente da dignidade da pessoa humana, que é o da subsidiariedade. É que ninguém se substitui a ninguém. Nós vamos em subsídio, quer dizer, em apoio, em estímulo do outro, para que ele desenvolva e partilhe tudo quanto lá tem. Mesmo que a mim parecesse mais fácil resolver as coisas sozinho, mais despachado, mais económico. Nós não podemos economizar pessoas, economizamos meios. E finalmente a solidariedade. A solidariedade faz com que eu não pode a nada de particular sem ter em vista o conjunto. A solidariedade. Oh, meus amigos, desculpem só este inciso, porque, sobretudo, desde aquela tragédia de Lampedusa há um mês e tal, isto não sai da cabeça da população. Nós, com certeza, que temos que resolver diretamente os nossos problemas sociais, económicos, aqui, em Portugal, na Europa, etc. Com certeza. E essa gente, estes irmãos nossos, estes seres humanos, que se não diariamente, mensalmente ou semanalmente, morrem sem chegar às praias da Europa. Porque vêm, sobretudo, da África subsaariana, onde, como diziam deles há 15 dias, possivelmente leram no semanário, o pior que nós temos na Europa é melhor do que eles têm lá. Como é que nós podemos resolver o nosso problema, pedindo a uma governante alemã, seja quem for, que seja mais simpática, sem ter em conta o global? O global. A solidariedade. São 4 princípios que decorrem do comportamento de Cristo e que os cristãos, com outros homens e mulheres de boa vontade, em termos de reflexão humana, têm trabalhado ao longo destes 20 séculos e que têm que estar presentes na atuação do movimento. É o último e podia ser o primeiro critério da eclesialidade para fazerem o que a Igreja de Cristo, o corpo de Cristo continuado no mundo, tem que fazer agora. Eu repito-os rapidamente, os 5 critérios da eclesialidade dos movimentos, segundo o número 30 da Cristo Fidélias Lages, deviam estar lá estampados em todas as nossas sedes. Primeiro, reconhecida a vocação de cada cristão à santidade. É o primeiro. Segundo, responsabilidade de professar a fé católica. Terceiro, testemunho de comunhão sólida e convicta, eclesial, do Papa, os bispos e as outras formas de apostolado da Igreja. Outros movimentos, outros grupos, conhecidamente eclesiais. Quarto, conformidade e cooperação na finalidade apostólica da Igreja. Exercitamos assim, no nosso grupo, este mandato de Cristo, ir e evangelizar. É isto o apostolado. Quinto, o empenho de presença na sociedade humana, à luz da doutrina social da Igreja e ao serviço da dignidade integral do homem, do ser humano. Significa tudo isto, eu vou acabar, significa tudo isto que, após encontros tradicionais e mais ou menos garantidos, como esses que existiam até à Segunda Guerra Mundial,
Deparamos agora com encontros verdadeiramente assumidos, com uma fé cristã concretizada em comportamentos e obras, a partir de diversas conexões pessoais e grupais. Nunca mais teremos lá eu, ciclozinho, embora tenhamos ainda hoje movimentos da ação católica que, com reforma da apostolado setorial e de meio, e com aquele extraordinariamente lá desenvolvido no vez de lugar de agir, continuam a ser muito importantes. Não é já a organização geral. Porque aquilo que nessa altura se chamavam as obras auxiliares da ação católica, hoje são a grande maioria dos casos. Por isso, já de outra maneira de nos encontrarmos, a partir de diversas conexões pessoais e grupais, unificadas pelo propósito de servir o mundo na Igreja de todos, com o Evangelho sempre. Na Igreja de todos, disse, mesmo que, como já referi atrás, comunidade de comunidades ou família de famílias. Trata-se sempre, ainda que sob o impulso de alguma proposta de encontro que nos tocou e o incluiu mais de perto, de viver e testemunhar aquela comunhão essencial que em que a Igreja do Vaticano II se definiu. Ou, como indicam os bispos portugueses, na nota pastoral de 11 de abril último, intitulada a promover a renovação da pastoral da Igreja em Portugal, formar comunidades que sejam autênticas escolas de vivência da fé e da comunhão, gerando entre todos os seus membros laços de fidelidade, proximidade e confiança que se traduzam no serviço humilde da caridade fraterna. É este o caminho para avivar o sentido da pertença à comunidade e para fortalecer os laços de comunhão, que é a primeira forma da missão. Ou seja, nós somos enviados, missão, por Jesus Cristo, a partilhar com outros a comunhão em que Ele nos introduz. Porque sem isto não temos nada para anunciar. O que nós temos para anunciar é o testemunho da comunhão que Jesus Cristo criou no mundo. Mas isso só se pode criar vivendo a comunhão. A comunhão é a missão. Nem é a comunhão para a missão. A comunhão em si mesmo já é a missão. De acordo com a palavra de Jesus, bom pastor, nisto todos saberão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. João 13, 35. Eu partilho com todos aquilo que tenho já partilhado com alguns da questão, porque me impressionou muito, pá, aí, quarta-feira, o que li no ofício de leitura, não é apenas para os papas, para todos os cristãos que queiram fazer, temos a liturgia das horas, todos os dias temos o ofício de leitura. E esta semana, que hoje se conclui, estivemos a ler uma homilia do século II, portanto ainda estamos muito no início da aventura cristã. E esse autor já diz o seguinte, qualquer coisa como: quando os outros nos ouvem falar do amor aos inimigos e de outras coisas que Cristo nos ensinou, ficam muito admirados. Ficam positivamente admirados. Mas depois, quando reparam que nós, às vezes, nem os que são da nossa comunidade realmente amamos, ficam muito escandalizados. Século II, não é século XXI. O mundo há de reencontrar-se mais à frente. E o encontro mútuo dos cristãos adianta tal fim, desse mesmo modo, assinalado. Muito obrigado pela vossa atenção. Como particularmente estes critérios da visibilidade, e quando fala no diálogo, no saber ouvir, não é? Estou a olhar para nós como movimentos, como associações, e acho que também hoje vai ser um dia que vai marcar também as nossas vidas juntos. Não é? E não sei, queria perguntar também mais concretamente como é que vê que nós, que passos é que nós juntos, como movimentos também aqui, e perante a nossa sociedade, não é, com os desafios que existem, como é que nós podemos dar estes passos, ou como é que podemos melhorar, digamos, o contributo à comunhão, à Igreja de Comunhão, e sermos mais este corpo da Igreja, porque realmente sem ela não podemos testemunhar nada, como falou dizer. Pronto, se tem alguma... E também em relação ao mundo, não é? Que nos rodeia. Como
como é que acontece na primeira agregação, digamos, espontânea que nós temos, chamamos a família. O que é uma família que vive positivamente e testemunha ao ser família? É a família onde há homem, há mulher, há pai, há mãe, há avó, há filhos, há filhas, há filhos, e cada um, várias idades, com várias sensibilidades, deve-se revelar como tal. E nós vimos até o questionário que se revela a sua originalidade, isto por um lado. Mas por outro lado não temos existido na mesa comum. O espaço em que nós nos dizemos e ouvimos. Porque aqui qualquer um que esteja aqui mais ligado à pedagogia sabe que a capacidade de escutar o outro com calma e deixar falar é quase tudo. Porquê? Nós próprios, como padres, no acompanhamento espiritual que fazemos tantos cristãos, no sacramento da reconciliação e fora dele, como acompanhamento espiritual, todos nós partilhamos uns com os outros. Porque muitos problemas, às vezes grandes problemas, se resolvem em grandíssima parte, dando oportunidade à pessoa de o expressar. Ouvindo. Porque quando a pessoa tem possibilidade de se expressar, ela arruma ideias, por propósito do tempo. E quando chega ao fim, tirou a conclusão e nós só ouvimos. E nas famílias, eu tenho décadas de escotismo, de prática, sempre feito. A única coisa que resultou foi quando eu ouvi. Aliás, eu falo com os outros comigo, passa por hora. Deixa eu falar. Exatamente o contrário. Eu ouvi muitos dos nossos médicos é exatamente o contrário. A gente não está a falar dos outros, ninguém ouviu nada. Já está a contra-argumentar porque presume que o outro vai dizer aquilo, não ouviu. Já para não falar, os títulos que agora já não são de caixa alta, mas é apenas para quem pessoa compra publicação. É exatamente ao contrário. Por uma família, numa comunidade, que encontro realmente existe de pessoas, quer dizer, de gente que transporta uma experiência, uma missão, um sonho, algo concreto, quer partilhar. Isso é fundamental. E em relação aos movimentos, com certeza, uma conferência como esta, eu acho que poderia ser assim, de vez em quando. Tem que ser depois repercutida em muitas outras, a nível mais local, ou enfim, acho que a cadeia básica da nossa credibilidade portuguesa, que são as 20 dioceses, ou depois de uma maneira até mais espontânea, a oportunidade de se ouvirem. Eu já tenho andei ouvido, essas coisas, esses encontros que nós fazemos, as antigas reuniões chamavam-se de MOR, a Conferência Nacional, de Movimentos de Obra, é uma coisa repetitiva, porque cada vez vem um a dizer o que é que anda a fazer. Podia ser, um caso ou outro, mais. Já tínhamos ouvido aquilo 3 vezes, 10 vezes, sobretudo que eram mais constantes, mas também mudava muito. Seja como for, não se pode iludir que o mais importante é que cada um lá vai se encontre. Mas para se encontrar e ser encontrado, precisa dizer-se. Precisa dizer-se. E se nós já ouvimos 3 vezes, olha, isso nada. Não quer dizer que não se agilize para não se tornar menor, pensador, etc. Mas temos que pôr aqui uma ênfase muito grande. Jesus, a certa altura, enviou os discípulos. Depois falou-lhes bem, então digam mal o que é que aconteceu. E veio, deixa ver, ficaram todos virados, nós conseguimos mais plantar não sei quantos viados, aqui uma admiração, está bem. Mas olha que isso não é o mais importante. O mais importante é que vocês já tenham passado cá por este mundo de escuro, ou seja, que os vossos nomes estejam inscritos no céu. Ouviu! E nós escutamos muito pouco, por isso que escutamos muito pouco, não nos encontramos. E vivemos com fantasmas, não é? Mesmo os outros que nós temos na cabeça, não são os outros como realmente são os outros que nós inventamos que são. Ora, nós temos que, como igreja, dar a vontade e ter missão. Lá está, a opinião é missão. E o tempo que nós vemos nas nossas convivências eclesiais é encontrar também com movimentos, essas formas educativas, não é? É que dentro deste grande movimento, Cristo começa no mundo e que o seu Espírito garante. E depois temos articulações mais próximas, que têm a ver com a nossa história pessoal, com aquilo que efetivamente nos abriu os olhos, que nos comprometeu em alguma coisa concreta. Compartilhar, com tal diálogo, também quero compartilhar. E isso que digo, hoje a opinião é a missão. Isso pode ser perfeitamente feito. Deve ser.
Muito obrigada. Eu ouvi muito nesta descrição que fez deste fenómeno contemporâneo de deslocação da paróquia e dos movimentos locais para o mundo profissional e para outra cidade e portanto a minha pergunta tem que ver, por um lado, como é que a Igreja se pode preparar para ser companheira desta viagem dos deslocados e por outro lado, quem tem a sua vida muito centrada nesta fase de vida no ambiente profissional, como é que pode, que dicas no fundo de aproximação e de linguagem, de comunicação tem para dar que gere encontro com a minha fé, mas também a integração da minha fé num contexto de grande escassez de tempo? São duas linhas principais. Em primeiro lugar, é que, tendo acabado aquele mundo conceptualizado como era, porque cada um deles transportava uma cultura. Havia uma cultura operária, havia uma cultura agrária, havia uma cultura universitária. Hoje em dia é tudo muito mais intercultural, até porque as pessoas, à procura de emprego, deitam logo tudo. E hoje podem estar de volta de vielas e manivelas e amanhã de volta de batatas e flores e depois ainda ir a uma escola fazer formação. Hoje isto é tudo muito mais transversal, que é a própria informação que nós recebemos. Já não é do local para o geral, mas é do geral para o local. O mundo é diferente. Agora, os empenhamentos concretos são muito importantes. Isso está na política, está na política. Isso está na agricultura, está na agricultura. Isso está na ciência, está na ciência. Isso está aqui, não está no sítio. É muito importante continuar a ser. E aí sim, assim, aí podemos recuperar aquilo que a Ação Católica ensinou e que os ministros da Ação Católica continuam. Que é o método ver, julgar e agir. Ou seja, cristãos que nesta fase da sua vida vivam mais intensamente esta ou aquela particularidade, se encontrem e partilhem a realidade. Esta semana, ou da outra vez que nos encontramos, o que é que te desafiou, que te interpelou no sentido evangélico do tempo. E tu. Então vamos lá conversar acerca dos problemas em concreto. Como é que, como cristãos, nós avaliamos, analisamos essa situação? E então o que é que nós devemos fazer? E garanto-vos que isto funciona. Porque dei muitos anos na Ação Católica, também sou da escolar e da universitária, e sei por experiência, isto funciona. Isto cria militância. Isto cria maneira cristã de estar no mundo. Isto esclarece. Realmente. Agora, é tudo muito mais interno. Porque depois essas pessoas, possivelmente, e negativamente, são marido e mulher, pertencem a um grupo de casais. E fazem já algum tipo de reflexão com outros casais que nem sequer estão agora na política, ou na economia, ou estão na agricultura, ou estão na cultura, ou estão noutra coisa. E também têm a sua experiência, agora, enquanto experiência de casal. Uma das grandes descobertas da Pascal século XX foi o tratamento do casal como casal. A minha versão há pouco falei agora de Padre Paulo, mas agora falo em termos de casais do A.B. Cafarel. Grande descoberta que ele, com um grupo de casais, durante a Segunda Guerra Mundial, fizeram. Ou seja, para quem é casado, a vida parte do casal. Não são vidas independentes uma da outra. Portanto, tudo isto tem que se conjugar mais nas diversas formas e articulações que hoje a vida tem. Depois, como o local habitual de encontro. Esse é aquilo que já tenho dito e repetido, e continuo a repetir, dá-me ideia que, por anos que virá ainda cá neste mundo, continuarei a repetir sempre, que é um grande problema pastoral da Igreja do século XXI, problema geral, que é a recomposição comunitária. Porque aquela base fixa, a que eu aludi, que é dela. Aquela base fixa que é dela. Ora bem, mas sem base fixa, onde é que estão os outros? Os outros realmente fixos, não é os outros de hoje, e amanhã já são outros, e depois nunca é nenhum em concreto, não é? Não estabeleço laços. Então vou, é a expressão, voar nisso, é um ciclo de semana. Critério, é ver o lugar sentado, bem as pernas, ou ver o lugar para estacionar o carro, ou se é quente ou se é frio, ou supor não sei o quê, já estamos no espetáculo. Quer dizer, aquilo que se vê, ou que se ouve, mas não é onde eu estou, é onde eu vou. Porque até na linguagem correta, não é? Vou, não estou. Portanto, não se trata de uma comunidade. Os sociólogos, isto é mais da banda das associações. Não são vinculações tão essenciais. São mais ocasionais. O problema da comunidade cristã
como é que ela se recompõe, é o problema pastoral. Por contrário, temos outros problemas, a começar pelo problema dos problemas, que é a conversão. Como é que a tal metanoia que fala dos evangelhos, né? A mudança completa de mentalidade, faz com que eu deixe tudo para seguir Cristo, como é que ela acontece? Mas este é um problema do século XXI, que já foi século I. Agora, de hoje, para mim, o problema é a recomposição comunitária, porque sem vida comunitária não há cristianismo. Cristo começa a anunciar o Evangelho e, ao mesmo tempo, forma uma comunidade, porque essa comunidade já é o Evangelho. A maneira como as pessoas vivem já é a missão. Mas como? Estou de olho, aumento o quadro, e nunca mais, a sensação de que nunca mais voltaremos à comunidade localizada e rural que existiu, não há. Não há. Nós não vivemos assim. Mesmo que nós estivéssemos sempre no mundo em rede que nós funcionamos, a nossa cabeça não está lá, não está a partir de lá. É outra coisa. É o grande problema. E por isso, estas formas agregativas novas, vulgarmente nós chamamos de movimentos, já são um princípio de resposta. Porque nos orientam naquela linha que já disse, o Sínodo de 1975, porque as nossas comunidades terão de ser comunidades de comunidades. São comunidades mais amplas, onde comunidades mais próximas se encontram, se articulam. Também estão os seus grupos específicos e depois podemos grupos conjuntos. Para muitos dos nossos jovens, o grande momento foi uma jornada mundial da aventura. A outra foi no Rio de Janeiro, é propriamente aqui ao lado. Ou é uma ir à Tese todos os anos. Como é que nós articulamos estas comunidades mais vastas, uma comunidade muito mais geral? E aí pode-se falar de comunidade se for religiosamente motivada, porque a finalidade religiosa em si mesma é essencial. Aí já estamos mais na banda da comunidade. Mas, como é que isso se articula depois com o dia-a-dia? Temos que ser muito inventivos, muito inventivos. Há bocadinho falei desta cadeia básica da Igreja em Portugal, que são os 20 ministérios, não é? Cada uma delas ligada aos Sofores dos Apóstolos, por sua vez está ligada ao Soforo de Pedro e de forma à Igreja Católica. É esse nível de explicação das coisas. Eu creio que cada vez mais esta rede das nossas 20 ministérios, que depois se articula mais ou menos paróquias, já são designações muito precisas, portanto podem dizer 60 habitantes, podem dizer dezenas de milhares de habitantes. Mas o que elas são chamadas a ser é potenciadoras desta articulação intercomunitária. Não propriamente definidoras de moldes pré-estabelecidos, mas de acolhimento de uma grande volta. Porque nós, espontaneamente, não somos assim. E não estou a falar só dos meus padres. Nós, espontaneamente, não somos assim. Temos todos cá uma ideia que há de salvar o mundo. Nós, espontaneamente, não somos assim. É muito. Isso é que é o problema pastoral de conversão mais adiante. Tá, muito bem. Dom Manuel, eu gostava de trazer aqui uma questão. Eu sou pai, como tanta gente, tenho muitos filhos e sou professor de ensino artístico. E há algumas coisas que disse, tocou particularmente a questão do tempo. Sinto que quando falamos com eles têm pouco tempo. E à medida que vão crescendo, vão tendo menos tempo. Mas mais do que isso, vão do tempo-se pouco, contemplando pouco, admirando pouco. Ou seja, falta-lhes tempo para perceber aquilo no sentido que as coisas têm. Parece-nos que a abordagem deles é sempre superficial e cada vez mais têm tantas tarefas que não se têm nada. E com isso acabam por ter menos admiração pelas coisas que são belas. E também, como nessa sequência, a espiritualidade obriga a alguma interiorização, obriga a alguma reflexão e alguma construção interior, sentimos que ficamos sempre aquém porque não encontramos linguagem. Fazendo agora a ponte ao ensino artístico, houve tempo em que a arte permanecia. Pintava-se nos tetos, nas paredes, e ele ficava durante séculos. Estamos no tempo dos happenings artísticos. Estamos no tempo das coisas efêmeras. Estamos no tempo das coisas conceptuais que ninguém questiona. E eu vivo neste dilema, em casa, que eles não têm tempo, e os meus alunos de idade também não têm tempo, nem para apreciar, nem para compreender. Que linguagem tem a Igreja de inventar, se há alguma linguagem a inventar, para explicar o que é permanência, para que haja admiração?
E depois, nessa sequência, explicar-lhes o que é a eternidade se não há permanência. É mais difícil ser santo agora do que era antigamente, Sr. Padre? Não parece, os primeiros séculos foram sobretudo os mártires, não é? Até que se canonizava São Martinho, que começou lá para o final do século IV, só havia santos mártires. Não parece que fosse mais fácil. Os mártires eram aqueles que estavam testemunho até ao fim, não é? O sangue. Mas é que estas coisas do martírio é um mundo vivo e um mundo bravo. E tanto se cozinha de uma maneira como de outra. Eu tinha um colega que é o ministro mesmo anestesia de anos, o ministro armamento do colégio português, mas o que era muito engraçado naqueles tempos, mais assim mais complicados, concretamente ali da cintura de Lisboa, nós vivíamos nos anos 70, ele dizia, eu caso, se vierem aí, esta questão é essa, então vais morrer, bom, não custa nada. Agora, culturas não, pica daqui, pica daqui lá. Ou seja, às vezes há martírios a longo prazo que não custam menos do que a longo prazo, não é? Isso é lá de peça. Mas a questão da arte é uma questão importantíssima. Importantíssima. E eu agradeço à organização e ao seu diretor do Conservatório ter-nos proporcionado um momento de tanta beleza como foi aquele com o coro de Dom Pedro Cristo. Sobre aquela primeira peça, não é? Aquele Regina Shell, Dom Pedro Cristo, propriamente dito, composto aqui em Santa Cruz de Rio. Aquilo não apareceu de qualquer maneira. Cruze, claro, Santa Cruz de Coimbra, não direito a utilizar, a ter ser tratados por Dom Pedro Cristo. Quando compôs aquele Regina Shell, tinha técnica musical, belíssima. A filosofia portuguesa do século XVI para o século XVII, do parceiro grande e erudido, que foi o professor Santiago Castner, estava na ponta da frente do que se fazia em música na Europa antes de Bach. Mas eles tinham tempo. E, portanto, aquilo pôs amadurecer-lhes por dentro, e Dom Pedro Cristo, aquilo é belíssimo, para quem acharem pôde amadurecer por dentro antes de passar à pauta e passar ao corpo. Porque é que muita da nossa conversa hoje realmente não vale nada, porque ela não amadureceu. São frases mandadas, são coisas com efeito, não é? Por isso é que se vive assim entre o aplauso e o público. Ora bem, diziam os antigos, concretamente os gregos, que a beleza é o esplendor da verdade. Ou seja, a verdade esplende. Era o sentimento que muitos e muitas há 2000 anos tinham em relação àquele jovem rabi de Nazaré da Galileia. Diziam, os evangelhos fazem essas anotações, nunca ninguém falou assim. Nunca ninguém falou assim. E depois dizem que ele fala com autoridade. A palavra autoridade não quer dizer cacete. A palavra autoridade quer dizer falar de dentro. Falar de dentro. Falar por si. Falar com garantia. Falar consistentemente. É algo que se afirma porque é sólido, porque é verdade, porque é real. Ora bem, a base da realidade, seja numa escola, seja numa família, voltamos ao problema da relação. E voltamos ao problema do diálogo, em que cada um tem a oportunidade de se exprimir e que até a nossa paciência nos leva a exprimir-se, às vezes com muita paciência da nossa parte, para chegarmos a esse ponto. Por vezes isso implica retirarmos do contexto habitual, que já está todo muito preenchido e muito distraído, não é? E vivemos em conjunto experiências fortes, que geralmente têm a ver com a experiência do dar. Hoje há muito jovem e muita jovem e muito casal jovem que fica positivamente marcado para toda a vida por experiências de voluntariado. Sai e dá com realidade. E essa realidade esplende. E aí já estamos no campo da beleza. Porquê é que um dos ícones mais belos para tanta gente, para mim também, da segunda metade do século XX, não corresponde nada aos cânones de uma estética vazia? Porque também há muita estética vazia. Não é estética.
E estou a falar do rosto enrugado da Teresa de Calcutá. Porquê que é bela? Porque é verdadeira. Porque nós sabemos onde é que se ganharam aquelas rugas. Daí que nós temos que ser mais inventivos no sentido de nos confrontarmos com a realidade e irmos à procura dela. Quando Jesus nos diz, para fazermos como ele, sair de sua casa, como ele saiu de Nazaré, com 30 anos, e ir lá para baixo, às margens do mar, e depois ir até ao fim, até Jerusalém, temos que sair de nós para ir ao encontro do outro, porque é que ele insiste nisto tanto, que diz que isso é a salvação. É porque isso põe-nos em contato com a realidade. E a realidade puxa para nós. E encontramos a verdade das coisas. E a verdade das coisas escolhemos. Agora, temos que nos proporcionar isto mutuamente. Eu tenho insistido muito, tenho partilhado isso muito com outros colegas, quer colegas, quer leigos, da absoluta necessidade que a nossa vida de iniciação cristã, completamente as nossas catequeses, incluam essencialmente a solidariedade cristã, a caridade, a prática da caridade cristã. É fundamental. Estarem 10 anos a ouvir coisas bonitas, histórias lindas, mas são de outros. Quando eles são confrontados, quando nós somos confrontados com a história realmente vivida, tragicamente vivida por tanta gente, isso já não é a história deles, essa é a minha história, porque ela não me deixa imune. Implica. Eu tenho que dar um salto para o lado lá, para o outro lado. Há a realidade, que é a verdade e que tem beleza. É por isso que nós sentimos o que é a beleza e sentimos o que é um fogo fato. Dizem que nos cemitérios, eu nunca vi, de vez em quando, que os cadáveres em putrefação, sai de lá um gás que se incendia, mas é um fogo fato. Depois desaparece. A beleza perdura. Ouvimos uma peça que tem 500 anos, aquela Regina Chara, para Pedro de Cristo, e sentimos-nos em casa. É a realidade, mais ou menos. Já não vai ser nenhuma pergunta. Já não vai ser nenhuma pergunta. Vai ser mais uma partida. E aqui em três pensamentos. E é uma afirmação convicta. Vou citar, para começar, e já vão perceber porquê, um documento que para mim sempre foi fascinante desde que o conheci, que é o Testamento de São Francisco, em que diz assim: nós te adoramos, Senhor Jesus Cristo, e também todos os padres e em todas as igrejas. Uma coisa fabulosa. Temos tanta fé e dão tanta fé nos sacerdotes. A eles quero honrar e amar. São os meus senhores. Eu vivo isto. E todos nós aqui também vivemos. E depois, um bocadinho ao que o Manuel estava a dizer, a diferença da vida, estava a vir de Lisboa para cá, parei para tomar um café e no meu telefonezinho fui ler o Evangelho de hoje. E a primeira frase do Evangelho de hoje, e aquilo que vamos ouvir daqui a bocadinho, é Jesus a dizer aos seus discípulos: rezem sempre, a obrigação é rezar sempre sem desfalecer. É uma frase fascinante, eu não tinha possível, mas não tinha a minha ideia. A obrigação de Jesus é rezar sempre sem desfalecer. E esta partilha que tive esse privilégio e a amizade de Alexandre e do Pedro lá de cima de eu dizer em nome de toda a organização, não é agradecer, mas é dizer que estamos a rezar muito, e esta partida sem desfalecer por si. E claro que é agradecer a sua presença, estar aqui, enriquece este dia fabuloso, mas que, sobretudo, que nós vamos sempre rezando por si, porque acompanhamos e que estamos muito juntos assim, com este testamento de São Francisco, que honramos assim, Sr. Manuel. E um terceiro, isto tem que ser rápido, um terceiro partida que eu queria fazer neste cheiro é o que eu chamo os sinais do céu. E este encontro é um sinal do céu, mais uma vez. Aquilo que estava a dizer das dificuldades da Igreja, que era das principais, pode ser que este seja mais um elemento para nos unirmos e para haver uma referência. Eu sinto isto nestes sinais dos leigos que estamos no país inteiro, este primeiro encontro, que com certeza vai se prolongar,
E, de facto, é um sinal do céu. Este encontro, Alexandre, que é de todos, é um sinal do céu. Eu senti isto, estava a vir e estava a sentir isso. Depois eu os leigos, e agora deixem de fazer assim, e é a continuação para terminar. No dia 13 de outubro de 1917 também houve um encontro dos leigos, os 50 mil pessoas, devem ver um grande sinal do céu. Portanto, desde 13 de outubro de 1917, encontro de leigos, pessoas normalíssimas, acho que há 5 sacerdotes, até aos dias de hoje, portanto, há essa ligação e este exemplo que eu dei de encontros de leigos com sinais do céu. Eu queria dizer ao mês, no dia 13 de outubro também, estive em Roma. Tive essa graça de estar em Roma e o Sr. Manuel acompanhou esta iniciativa, uma iniciativa privada, mas quase que diria em nome de Portugal. Como sabem, a imagem da Capelinha esteve nessa missa dia 13 na Praça de São Pedro, para a consagração do mundo da Nossa Senhora, pelo Papa Francisco. E então, nesta iniciativa, oferecemos uma imagem de Nossa Senhora de Fátima, a lembrar a imagem voltada depois para Portugal, mas ficou mais uma imagem dessas bonitas que se fizeram, e eu ofereci um desenho meu de São Francisco, o Papa Francisco. E é isso que é um desenho que eu fiz quando fiz 55 anos, fiz uma edição de exemplares, de ilustração automática, e ofereci um número 1 ao Papa. E agora vamos oferecer, em nome deste encontro, o número 2 para o Sr. Manuel. Pois é assim. Essa é a ligação que eu queria fazer e que fizemos fazer, que combinámos todos. De facto, no número 2 do Sr. Manuel e o Papa Francisco estarem mesmo unidos, quando tiverem o céu a falarem com o São Francisco, eu tenho um número, quem é o autor? Eles olham para baixo e ainda estão perguntando, mas eu quero pensar o céu, não estou a